Olá, senhores, sou o professor Cristiano Colombo e nós vamos então, na aula de hoje, falar um pouco agora sobre contratos. Um ponto bastante importante, né? A matéria de contratos, ela cai bastante em prova, nós vamos aí nos detalhes, nos pontos principais para atender e para facilitar aí a sua vida, está buscando então essa aprovação no concurso de juiz de direito. Bem, vamos lá. Então, falando de contratos aqui, sempre é bom lembrar, sempre é bom tratar e falar um pouco sobre os contratos em espécie. Eu vou direto para os contratos em espécie e vou tratar de pontos importantes aí que o edital traz. Vou começar falando aqui sobre contratos, o contrato de compra e venda. Esse contrato ele é muito importante, né? Por quê? Porque ele está na ordem jurídica, ele é um dos mais aplicados na ordem jurídica, né? E é bastante objeto, e ele vem sendo de frequente questionamento em provas. Vamos começar um pouquinho falando do 481, que fala sobre o conceito, né? Então, para ter contrato de compra e venda, eu tenho que ter, primeiro, consenso, quer dizer, acordo de vontades. Segundo, eu tenho que ter um objeto, né? Alguém vai se obrigar a transferir o domínio de algo, a propriedade de algo. E por terceiro, o preço. Três elementos que são fundamentais para a compreensão do contrato de compra e venda. O que cai bastante em prova, e agora nós vamos direto nisso, são os detalhes, por exemplo, quanto à fixação de preço. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que ele é bastante importante, né? Primeiro, tu não pode deixar o preço ser arbitrado por uma das partes envolvidas. Tu pode deixar para que terceiro arbitre, mas nunca que as próprias partes envolvidas possam fixar unilateralmente o preço. Isso é nulidade, padece nulidade. Mas o que vem caindo em prova é, por exemplo, o 486. Também se poderá deixar a função do preço a taxa de mercado de bolsa em certo determinado dia e lugar. Então isso sim, deixar a fixação do preço a taxa de mercado de bolsa, artigo 486 do Código Civil, sim, é possível deixar. Você pode dizer, por exemplo, tantas ações, né, nominativas da Ibovespa, né, da Bolsa, né, de Valores de São Paulo, por exemplo. Também é possível, que caiu numa das provas, uma questão que vi assim, analisando esses últimos dias, aí diz assim, é lícito, 487, é lícito as partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então é importante essa objetiva determinação, né? Por quê? O que vi cair em prova foi assim, índices e parâmetros de subjetiva determinação. Não é isso, senhores, é de objetiva determinação. Então por isso, né, que o artigo 487, ele determina que seja objetiva e não subjetiva. Lá a afirmativa estava errada, portanto. Outro ponto aqui fundamental. Já falei para vocês do 489, né? Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Não pode deixar. Não pode haver um contrato de compra e venda que uma pessoa somente e tão somente fique responsável ali por dizer quanto é que vale o preço, como comentei com vocês. Dois artigos também na compra e venda que são bem perguntados é o 496 e o 497. O 496 trata daquela situação da compra e venda entre ascendente e descendente. E aí eu lembro você, ascendente e descendente, não pai e filho. Né? Significa que avós e netos, bisnetos e bisavô também podem entrar aqui. Né? Então, ascendente é nula a venda de ascendente para descendente. Então, de um pai para um filho, mas também de um avô para um neto, de um bisavô para um bisneto. Salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. E o seu parágrafo único, em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for de separação obrigatória. Então, atenção quanto à situação, lembre de uma coisa que é fundamental. A venda de ascendente para descendente não é causa de nulidade, é causa de anulabilidade, perfeito? É anulável. Está no artigo 496. Já o artigo 497 traz situações de nulidade. Isso é bem importante, né? Então, 496, anulabilidade, venda de ascendente para descendente. Agora, o 497 fala de nulidade. O que nós podemos dizer aqui quanto à nulidade? Olha só. Sob pena de nulidade, não pode ser comprados ainda que em asta pública. Ainda que em asta pública. Muito cuidado. Muita gente, né, acaba se enganando. E na prova lá eles são malandros e dizem, né? Olha, não, mas foi por asta pública. Gente, não importa. Mesmo em caso de asta pública, se um tutor ou curador, testamenteiro, o administrador comprar os bens que foram confiados à sua gestão ou administração,
isto é objeto de nulidade. 2. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Então vejam, o 2 fica perfeito aqui, 497, inciso 2. Então, servidores públicos não podem comprar bens, né? Por exemplo, um servidor público do Estado não pode comprar um bem do Estado que ele está servindo. Não é possível. Por quê? Para evitar, né, que, por exemplo, ele tenha um conhecimento a mais sobre determinada operação e se adiante para comprar, né, para evitar isso. Também os juízes, os secretários dos juízes, os arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre o que se litigar em tribunal, juiz ou conselho, no lugar onde servirem ou que se estender a sua autoridade. Né? Então lembre que um desembargador que estende sua autoridade por todo o Estado, ele não pode por todo o Estado. O juiz, naquela comarca, né, onde ele está jurisdicionando. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Também não pode um leiloeiro aproveitar a situação e buscar, então, adquirir, então, um bem nesse leilão a que ele, enfim, está promovendo. Né? Mas, de qualquer forma, os leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Estão encarregados de vender e vendem para si mesmo. Pode, né? Vamos adiante aqui. Além disso, senhores, tem algumas cláusulas especiais que eu quero tratar com vocês. A primeira delas é a retrovenda. Gente, retrovenda só se aplica a bem imóvel. Olha só, retrovenda só se aplica a bem imóvel. Prazo da retrovenda, 3 anos. Então você pode estabelecer uma cláusula que tem como prazo máximo o prazo de 3 anos, em que você, vendedor, pode recobrar o bem pelo mesmo preço, devidamente corrigido, evidentemente, e alguma benfeitoria autorizada, que você tem autorizado, você vai ter que arcar também, né, e buscar esse bem. Então, por exemplo, você vai vender, você gosta muito lá de um imóvel, que você daqui a pouco, por uma situação financeira, você teve que se desfazer. Aí você vende para a pessoa e coloca uma cláusula de retrovenda, dizendo que se em até 3 anos você juntar o dinheiro, você pode chegar lá para ele e dizer, olha, eu quero comprar esse bem, está aqui o dinheiro e tal, e vou recobrar. Só se aplica bem imóvel, muito importante. Lembre também que o fato de ter uma cláusula de retrovenda não impede que esse bem, que este comprador desse bem venda para terceiro. Agora, o terceiro que comprou o bem e terá diante de si, na escritura, a cláusula de retrovenda ali, está presente na escritura pública e na matrícula vai estar registrada, né? Ele também vai se submeter a essa cláusula de retrovenda. Logo, se eu vendo para o senhor com uma cláusula, para a senhora, com uma cláusula de retrovenda, esse bem imóvel, né? E você vende para um terceiro, é possível fazer essa venda? Claro que é possível, né? Só que o terceiro, que sabe dessa situação, por quê? Porque está na matrícula do bem, né? Ele também vai se submeter aos efeitos desta cláusula de retrovenda. Muita atenção quanto a isso, né? Indo mais adiante aqui, nós temos outros pontos importantes, que é a venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio também vai ser um ponto importante, só que só se aplica a bens móveis. Então, atenção. Retrovenda, bens imóveis. Venda com reserva de domínio, somente bens móveis, né? Na venda com reserva de domínio, o vendedor entrega o bem, vende o bem, mas a entrega do bem não implica em transferência de propriedade. Por quê? Ela só vai se transferir caso haja o pagamento integral, pagamento total do preço. É isso que a cláusula de venda com reserva de domínio, então, estabelece. Sobre isso, gente, podemos aqui tratar de um ponto bem importante, né, que é o seguinte: na compra e venda, nós temos de um lado o vendedor e do outro lado o comprador. Por regra, nós sabemos o quê? Que o vendedor, ele é o responsável, né, quando eu te vendo um bem, né, enquanto eu não te entregar, não se opera a tradição, não se opera a transferência da propriedade, né? Então, o que acontece? Quem suporta o prejuízo normalmente, né, res perit domino, é o proprietário. Então, numa venda que não tem nenhuma cláusula especial, como é que funciona? Se eu te vendi um carro, mas eu não te entreguei esse carro ainda, ou se eu te vendi uma máquina
e ainda não te entreguei essa máquina, se acontecer qualquer coisa com essa máquina, eu, vendedor, sou o dono e, portanto, eu respondo, né, por qualquer coisa que acontecer com a coisa. Então, é denominado aquele brocardo jurídico chamado res perit domino. Então, eu vendi, vamos imaginar que eu tenha vendido uma máquina e um dia antes de eu vendi uma máquina, tal, essa máquina tem o valor de 10 mil reais, você já me pagou os 10 mil reais, certo? E aí, daqui a pouco, antes da entrega, acontece lá um evento da natureza, uma enchente da perda total na máquina. Bom, o que acontece? Res perit domino. Na qualidade, né, de vendedor e de dono, porque eu ainda não fiz a entrega do bem, né, eu vou responder por esse evento da natureza. Isso significa dizer que resolve-se o negócio e eu vou ter que te devolver o valor que eu acabei de receber, né, de 10 mil reais. Atenção quanto a isso. Agora, na venda com reserva de domínio, o que se aplica? Se aplica a outra situação. Res perit emptores. Emptores quer dizer comprador, ou do comprador, né? Vamos colocar assim. Para o seria a tradução melhor, né? Então, a coisa perece para o comprador. Ou seja, se eu te vendo um bem com reserva de domínio, esse bem ainda não é seu. Mas se furtarem este bem, você vai ter que acabar de me pagar. Tá? Então, a responsabilidade na venda com reserva de domínio está na mão do comprador em razão de eventos da natureza, por exemplo, furtos, caso fortuito, força maior. Esse é um detalhe bastante importante nesse tema. Então, vamos lá. Retrovenda somente para bens imóveis, venda com reserva de domínio somente para bens móveis. Falando um pouco agora da preempção ou preferência, esta aplicada tanto a bens móveis como bens imóveis. Cuidado, né? Na prova provavelmente não vai cair a palavra preferência, mas pode cair a palavra prelação ou preempção. Preferência, prelação ou preempção significam a mesma coisa. São palavras sinônimas, né? Que, claro, o que vai significar? Um direito de preferência que alguém tem. Vejam, a preferência se difere da retrovenda. Por quê? Na retrovenda, somente bem imóvel. Na preferência, podem ser móveis ou imóveis. E outro detalhe, na retrovenda, quem vendeu pode obrigar o outro e buscar recobrar o bem imóvel. Isto já não acontece em matéria de preferência, em matéria de prelação, né? Em matéria aqui, como estamos falando, prelação, preferência ou preempção. Não acontece. Por quê? Porque na prelação, na preferência ou na preempção, quem tem esse direito à cláusula não pode obrigar, o vendedor não consegue obrigar a outra parte a que ele transfira o bem. Não. Mas esse vendedor vai ficar atento para que, se ele vender esse bem para terceiro, só nesse momento, ele possa então agir buscando uma indenização, enfim. Né? Então essa é a ideia da cláusula de preferência. Então, o vendedor na retrovenda, ele tem muita força, porque ele pode ir lá e recobrar o bem. Agora, o vendedor na preferência, prelação ou preempção, o que ele faz? Ele aguarda, porque se por acaso o comprador resolver esperar o tempo, por exemplo, para bens imóveis 2 anos, né, aguarda 2 anos, ele não tem mais que dar nenhuma conta, nem falar nada para, né, o vendedor originário. Então vejam, muito interessante esse ponto. Cláusulas aqui que tratam, são as denominadas cláusulas especiais da compra e venda. No capítulo da doação, é importante salientar que nós temos várias espécies de doação, né? Doação pura, que é aquela que não há nenhum encargo, não há nada estabelecido, nenhuma contraprestação, né? Então, a doação pura é aquela que realmente alguém lhe dá um bem e nada lhe exige em razão disso. Doação pura.
Nós temos ainda doações onerosas, que são estabelecidas em encargos, doações remuneratórias, vinculadas à prestação de serviço, tá? Doações para determinado casamento. Então o capítulo da doação ele é bem importante, bem rico, né? Agora o que cai em prova, né? O que cai em prova é o seguinte, né? Como é que pode revogar uma doação? Duas formas, né? Primeira, inexecução de encargo, quando houver um encargo e não foi cumprido, né? E aí, atenção, né? Até o Ministério Público, se for de interesse público, já tenha falecido o doador, ele pode buscar, né, a revogação dessa doação quando houver interesse público. Tá? Agora, também é possível, além da doação por da revogação por doação, da revogação da doação por inexecução do encargo, né, também é possível revogar a doação por ingratidão. Né? Então, o ingrato pode perder. O donatário ele tem que ser uma pessoa que tenha uma gratidão pelo doador. Agora, o que é gratidão e o que é principalmente ingratidão? Tá? Ingratidão, senhores, vejam, está no artigo 557. Ingratidão é tentar contra a vida do doador e cometer crime de homicídio doloso contra ele, cometer ofensa física, injuriar gravemente ou caluniar, ou se podendo ministrá-lo, recusou ao doador os alimentos que necessitava. Então, isso é a hipótese de revogação, né, por ingratidão dessas doações. Né? Então, é possível. Agora, existem algumas doações que não são passíveis de revogação. E isso você tem que anotar. Então, vejam, vamos lá, esquema geral. Pode-se revogar uma doação? Sim, por inexecução de encargo, e aí até o Ministério Público pode entrar se interessar ao público, né? Ou ainda por ingratidão. O que é ingratidão? Acabamos de ver, artigo 557. Agora, existem situações em que não se pode revogar por ingratidão. Quais são elas? Inciso 1. As doações puramente remuneratórias. 564, inciso 1. Então, se alguém recebe, né, um valor ou um bem como reconhecimento em razão de um serviço prestado, então, por exemplo, um cirurgião, um advogado que ganha uma causa, um cirurgião que faz uma ótima cirurgia e acaba ganhando um bem, isso não é considerado doação pura, isso é uma doação remuneratória, em razão do serviço que foi prestado. Esta doação remuneratória não pode ser revogada por ingratidão. Outro ponto, oneradas com encargo já cumprido. Se a obrigação já foi cumprida, então pense, né, o caso de alguém que recebe uma fazenda que tem um encargo, a construção de uma creche, de um museu, né, de uma escola municipal, de doar uma parte para uma escola municipal, e ele vai lá e faz isso. Se o encargo já está cumprido, não se pode revogar por ingratidão, né, a doação. O que mais? As que se fizerem cumprimento de obrigação natural. Então lá tem uma obrigação que está prescrita, ou ainda uma obrigação por jogo ou aposta, e alguém vai lá e entrega um bem, né, para esta pessoa para arcar. Então, também é o caso. E as feitas para determinado casamento. Então, entregou para o casamento, entregou um bem, doou em razão do casamento, também não há o que se falar, né, em revogação por ingratidão. Então, vejam, isto é muito importante dentro da matéria da doação. Né? Também aqui nós podemos dizer que é possível anular a doação quando para amante, também isso é possível, está dentro do capítulo. E a doação também trata muitas vezes sobre cláusula de reversão. É possível estabelecer uma cláusula de reversão na doação? Sim, é possível. No entanto, né, essa cláusula de reversão ela vai fazer com que o bem que está, quando morre, o que é a cláusula de reversão? Né? Quando o donatário morre antes do doador, o bem volta para o doador. Quando o donatário morre antes do doador, é uma cláusula expressa que pode estar no contrato de doação, né? Eu te dou um terreno, mas se você morrer antes de mim, esse bem volta para mim. Isso é cláusula de reversão, perfeitamente possível e aceita na ordem jurídica. O que não é possível fazer é cláusula de reversão em favor de terceiro. Aí não é possível. O que quer dizer isso? Você doar, por exemplo, um bem dizendo que caso o donatário morra, uma outra pessoa vai ter o direito. Isso vai gerar um problema, né, porque esse terceiro pode ter a vontade de matar, né? Então,
o donatário para poder ficar com o bem. Então, por esse motivo, sabemos nós que não é possível estabelecer a cláusula de reversão em favor de terceiro. Então, senhores, buscamos, nesse estudo, trazer para os senhores não somente aqui detalhes da compra e venda, mas também falar um pouco sobre doação. Né? Nesses momentos vale um importante brocardo latino que diz festina lenter, apressa-te lentamente, ou seja, você deve analisar a matéria, mas também não dá para sair correndo, mas olhar com qualidade cada ponto. Eu agradeço os senhores, busquei aqui fazer uma revisão, né, trazendo os principais pontos e temáticas do direito civil. Nos vemos aí numa próxima oportunidade, pós-graduações, outros concursos, outras ideias que possam vir a surgir. Estamos aqui na Verbo Jurídico, né, para atendê-los e buscar, né, preencher as necessidades que assim buscam. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus, nos vemos por aí. Valeu!